Olá, minha gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Antes da gente começar a falar sobre o tema da aula de hoje, eu quero só recapitular com vocês alguns conhecimentos que a gente vem falando aqui, né? Nós começamos essa disciplina falando sobre linguagem verbal e não verbal, para a gente estudar um pouco sobre as estratégias de leitura, né? Então, a gente estudou um pouco sobre o que é linguagem verbal, o que é linguagem não verbal. Fizemos uma atividade, né, um acompanhamento aí com vocês sobre o letramento de marketing, né? A gente no marketing a gente consegue trabalhar a linguagem verbal, a linguagem não verbal, as estratégias de marketing, né? E a nossa função que é essa estratégia de leitura para esse marketing. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tipo de texto, né, que é o texto de marketing ainda. E a proposta de hoje é trabalharmos com um texto do McDonald's, né? Todo mundo conhece essa empresa e nós vamos trabalhar com algumas peças publicitárias deles que foram feitas agora para esse momento de pandemia. Então, o foco vai ser a pandemia. E antes da gente passar para esse texto especificamente, eu quero que vocês falem um pouco aí comigo, né? A gente sempre, durante as aulas, a gente comenta um pouco sobre isolamento, mas e vocês, né? Efetivamente, o que mudou na rotina de vocês? O que foi mais qual a mudança mais drástica no dia a dia da sua família? Vocês conseguiram realizar o isolamento? Como é que foi? Fala isso aí para mim, tá? E aí nós vamos, a partir dessa mudança, né? Dessa mudança do isolamento, eu quero que a gente comece a falar um pouco sobre esses serviços, né? De entregas. Como é que vocês passaram a utilizar esses serviços de entregas, enfim. A gente vai falar um pouco sobre isso também nessa aula e numas próximas. A tarefa, né, a estratégia de leitura vai começar com a gente analisando o símbolo do McDonald's que eu coloquei para vocês e também alguns comerciais. E a partir deles a gente vai realizar toda aquela análise, né, a partir das estratégias de leitura que nós já fizemos aquele exercício nas aulas anteriores, tá certo? Então, nós vamos tratar desses elementos, né, de como é construído, que elementos que vêm, que tipo de música, que tipo de cor, quais são os elementos que são utilizados ali naquele comercial para poder fazer com que a gente seja envolvido e estimulado a consumir aquele produto, tá certo? Então, nós vamos trabalhar basicamente com esse material do McDonald's, seja o material publicitário, seja os comerciais, tá certo? Então, eu fico por aqui e vou lá para o nosso ambiente virtual de aprendizagem para a gente dar continuidade a essa discussão, tá bom? Beijo!